maioria daqueles bondes que saíam de Jaraguá, Praça dos Palmares até o Martírio, reclamavam demais por ele maltratar esses animais. Mas continuava com ele, porque ele ali também fazia a alegria dentro do bonde daquelas pessoas que ali viajavam. Quando foi em 1889, já de posse do solar, o Jacinto Leite, ele se viu num impasse. Ele viu que ele comprou um solar e à frente do solar tinha um cemitério. E ele disse: eu não quero morar em frente aos mortos. Ele, à época, ele foi a Antônio Brandão, o primeiro bispo de Maceió, e ali pediu a solicitação, inclusive também às autoridades, para mudar esse cemitério de local, que era ali na Praça Lucena Maranhão. E isso, os trâmites é longo. Isso não é da noite por dia. Está registrado no livro de tombo da paróquia de Santa Luzia. Na Cúria Diocesana de Santa Luzia do Norte está lá também. E depois, no livro de tombo de Bebedouro, porque o que é que acontece? São informações que, infelizmente, quando você tem um padre, um sacerdote organizado, ele pega no livro do tombo e ele narra toda a história dali da sua região. E nós, em Bebedouro, nós só começamos realmente a ter uma história no tombo a partir de quando Dom Fernando de Ory, até então padre de Bebedouro, foi morar em Bebedouro. Foi morar em Bebedouro. Mas, por fim, ele consegue essa transferência. Só que era uma região, pessoal, existia o Conde do Costa. O Conde do Costa foi um sacerdote que morou em Bebedouro e teve casa também aqui na Rua da Alegria, da Costa, e ele tinha muitas terras por ali. Ele, inclusive, um dos primeiros jornais aqui de Maceió foi dele. Né? Foi dele. E ali, mas só que ele era um padre que gostava muito de discussões com as autoridades. E uma certa vez quiseram queimar o jornal dele lá em Bebedouro, né? E ele sentou-se e esperou a polícia da época vir, só que ele estava ao redor ali com dinamite. E disse que até hoje se espera essas autoridades para tirar ele de lá. Não tiraram ele de lá. Né? Ele tinha ido das terras do atual cemitério de Bebedouro, o fundador Jacinto Leite, e ele cedeu para que fosse construído um novo cemitério naquela região, onde está hoje, lógico, totalmente destruído. A gente tem visto aí em reportagem que não estão nem respeitando os mortos, que ali ainda não tiraram, não deram à família a condição de tirar, e está impedindo as famílias de ir visitar seus mortos que ali estão. Essa é a atual situação do bairro de Bebedouro hoje. Né? Hoje. Pois bem, em 1884, com o desenvolvimento de Bebedouro, acharam por bem construir ali a estação ferroviária de Bebedouro, porque a partir dali de Bebedouro seria para União dos Palmares, Recife e vários cantos, essas empresas que por ali passavam, que até então só eram através de canoas ou de algumas barcaças maiores em direção ao porto. E assim eles fizeram, construíram, e Bebedouro se desenvolveu muito com isso, graças à estação ferroviária que por ali chegou. Aí está o solar no nível. Se você for em pesquisa em Craveiro Costa, do Félix Lima, né, eles dizem que esse solar não foi construído, como muitos dizem, pelo comendador Jacinto Leite, porque em 1831 já se tinha notícia e
tinha um jornal da época, inclusive o Gutenberg de 1906, que reforça essa informação, que o intendente paraibano que veio para Maceió já morava nesse solar. Isso em 1831. E em vários livros que nós vimos, está lá que foi o comendador Jacinto Leite. Então essa é uma informação que não é nova, que não é minha. Né? O Félix Lima Júnior, ele narra exatamente isso. Toda essa minha pesquisa, pessoal, eu tive o cuidado de observar algumas datas e principalmente para onde vinham essas coisas. Né? Porque eu fui morador, mas lógico, eu não tenho 200 anos. Eu morei dos anos 70 para cá. Né? E está lá. Né? Eu tive uma ajuda muito bacana do Herberto de Sinonero, através do História de Alagoas, que ele narra exatamente esses historiadores que aqui eu falo, Craveiro Costa, o Lima, o Félix Lima, e também o João Lemos, o João Lemos Ribeiro, que agora no final do ano nos deixou, e eu tive a alegria de conhecer o historiador João Lemos. João Lemos, quando a paróquia de Santo Antônio de Pádua completou 90 anos, essa época eu já fazia parte como membro da paróquia de Santo Antônio de Pádua, e estou citado inclusive no livro dele, né, Histórias e Tradições, está lá falando dessas histórias de bebedouro. Né? E João Lemos, ele cita exatamente isso que eu estou dizendo, referente a toda essa história. Então, assim, nós temos que se apegar, porque há algumas informações que estou citando lá atrás, mas que a gente vem tentando da melhor maneira possível fazer com que a história real ela apareça. Não dizendo que eu sou o certo, não, eu peguei a história. Como também eu tive a alegria recentemente de adquirir o livro As Gêmeas de Bebedouro, da nossa amiga Nara, né? E ela conta também algumas histórias do bairro de Bebedouro. E está lá. Né? E está lá. Então, assim, Bebedouro teve também essa situação dessas mansões. Essas pessoas iam chegando no bairro de Bebedouro e ia construindo suas mansões. Nós estamos vendo aí a Vila Lilota, que foi construída em 1914 pelo doutor Francisco, né? Foi o presidente do Banco do Estado de Alagoas naquela época. Né? O pai dele, um dos comendadores aí do açúcar, da usina Leão, daquela região do Leão, doutor Manuel Leão, do Belião, né? E ele construiu essa mansão que infelizmente ela passou durante um grande período fechada, e em 1962 o doutor José Lopes, que já era funcionário da usina Utinga, ele fez um acordo com os Leões e adquiriu essa casa e transformou na casa de psiquiatra do doutor José Lopes. Né? Doutor José Lopes. Mas essas casas antigas, a gente vê nos estilos delas que muitos engenheiros europeus e muitos funcionários, né, da construção civil vieram da França, vieram da Inglaterra para construir isso que ainda está lá. A Braskem, pelo que a gente sabe, não vão destruir, porque a lei, até o momento, ampara, mas nós estamos aí diante de algumas leis que as pessoas não respeitam e vai lá e destrói. Né? O Colégio Bom Conselho, construído em 1877, onde abrigou a grande função, né, a época de se construir por Passos de Miranda, na época do seu governo, o Colégio Bom Conselho, foi de abrigar as órfãs dos soldados mortos na Guerra do Paraguai, como também a grande seca que houve no Nordeste, muitos filhos daquelas pessoas que ali ficaram, eles trouxeram e
foi fundado até então o asilo, né? Nossa Senhora do Bom Conselho. Mas se viram lá na frente que o colégio, o asilo, estava a cada dia, a cada momento, se deteriorando também, principalmente no lado financeiro. E antes de D. Pedro II deixar o Brasil, ele mandou verbas para que o colégio, através das benfeitorias que ali tinha, né, fosse organizado por aquelas pessoas que depois passaram a tomar conta do Colégio Bom Conselho, através desse dinheiro que veio, dessa ajuda que veio do governo de D. Pedro II, ali, por muito tempo, se desenvolveu o colégio. E muitos, advogados, médicos, famosos aqui no estado de Alagoas, passaram pelo Colégio Bom Conselho. O Bom Conselho chegou a ser um dos braços da pedagogia do SESMAC. E as sacramentinas também. As sacramentinas chegaram melhor ainda. Aí, quer dizer, deu vida ao ensino do Colégio Bom Conselho durante muito tempo. E tinha uma coisa, a dificuldade que era para se conseguir uma matrícula no Colégio Bom Conselho. Não era todo mundo que entrava. E não era aquele jeitinho, as sacramentinas eram rígidas para isso, né? E assim que ali foi, durante muito tempo, o Colégio Bom Conselho, e se passarem agora, vocês irão ver que dá tristeza de ver uma instituição como essa, o estado que está, né? O estado que está. Dizem, o próprio Abel disse aqui, que se não tomarem um posicionamento, em 2 anos o Colégio Bom Conselho afunda. E assim vai acabar mais uma parte da história, não só de Bebedouro, pessoal, mas a história de Alagoas e de grande parte do Brasil. Por quê? Porque muitos que passaram por lá saíram de Alagoas e estão traçando aí os seus momentos em outros estados e se desenvolver lá. Quem não se lembra aqui, eu acredito que muitos passaram por lá, dos grandes bailes, inclusive, que se faziam no Colégio Bom Conselho, né, com a banda Big Banda Show, de Ivanildo Rafael, para levantar fundos para esse colégio. Eu participei, apesar de novo, mas participei de muitos bailes aí no Colégio Bom Conselho, de várias ações para ajudar o Colégio Bom Conselho, porque eu tive a felicidade de 2 dos meus 3 filhos também estudarem no Colégio Bom Conselho, no Colégio Bom Conselho. Nós estamos agora diante desta casa de 1839, e aí morou Faustino da Silveira, e morou também sua filha Nice da Silveira, a grande psiquiatra, né? Morou aí em Bebedouro. Eu estava lendo recentemente uma história pela Gazeta de Alagoas, onde diz que em 1917, ela nasceu em 1905, em 1917 ela já participava do coro da paróquia de Santo Antônio de Pádua. Do coro da paróquia de Santo Antônio de Pádua. Por quê? Eu digo hoje paróquia de Santo Antônio de Pádua, porque o comendador Jacinto Leite, ele era inquieto. E ele foi o primeiro albispo que passou ali, Moésio, muitos anos, para se dar autorização, como eles falam, a província, né? O provinciado, de transformar aquela capelinha que o capitão Antônio Aguiar destruiu e construiu ali uma capelinha, mas ele queria fazer daquela capelinha uma paróquia. E aí nasceu a paróquia de Santo Antônio de Pádua, que foi construída em 1900, no dia 13 de junho de 1913. E em 1917, a Nice da Silveira já cantava no coro da paróquia de Santo Antônio de Pádua, lá de Bebedouro, né? E assim, na paróquia, muitos padres queridos passaram por lá. Eu queria falar, você queria
Pode falar. O solar. Inclusive, Dona Sinhá, se chamavam ela de Dona Sinhá, ela era uma grande pianista e Dom Fernando de Óleo, até então padre de Bebedouro, quando foi ordenado, foi convidado a morar no solar no Nirley, exatamente lá na primeira sala que Dona Sinhá compôs com ele a letra do hino da paróquia de Santo Antônio de Pádua, né? E assim, até hoje, quando se toca o hino, dá uma recordação grande desse momento que foi Bebedouro. Eu estou falando aqui, apesar de ter chegado em 1976, 77 em Bebedouro, mas eu conversava, eu sentava, Bebedouro teve muito isso, sabe? E ali, às altas horas, e aquelas conversas. Eu tinha um vídeo. Aldário Machado Pires, ele contava a história de Bebedouro toda. Eu tive a felicidade de conhecer o neto do comendador Jacinto Leite, que foi o doutor Ricardo Nunes Leite, e também tinha a oportunidade, na casa do seu Aldário, a gente conversar essas histórias. E ele dizia: você sabe quem construiu o Bebedouro? Foi meu avô. Né? Mas só que no decorrer do tempo, a gente, lógico, a gente ficava calado, ouvindo aquilo ali, mas a gente, quando vai para as pesquisas, vê que ele foi realmente um grande influenciador no desenvolvimento. Tanto é que ele construiu a primeira casa de ferragens no Bebedouro de Maceió. Ele, em 1883, ele conseguiu a concessão e a alienação da água para Maceió, que saía do Riacho do Silva. Então, Bebedouro e o bairro do Mutange foram os primeiros bairros a terem água encanada em Maceió. E ali começaram a espalhar entre os bairros vários chafariz. Daí o nome também de Bebedouro, porque aqueles chafariz ali eles davam água, não só os burrinhos, mas eles tomavam água. Hoje muito bom! Então, pessoal, pensei que era roda. Também eu acredito, pessoal, que eles vinham cansados, paravam ali, como eles pernoitavam ali. Ali tinha a buchada e comiam uma buchada assim, uma cachaçinha com outra, né? Então ali eles paravam, comiam cuscuz, paravam e ele percebia. Essa é a história do Bebedouro. E a minha intenção, pessoal, é que essa história não morra, porque as casas caíram. Não morra. Eu venho em igrejas, em escolas, tentando fazer a minha parte como um beija-flor. Como eu estou aqui para mostrar que vale a pena a gente guardar essas lembranças, porque é muito sábio. Eu durante muitos anos, durante 6 anos, eu fui coordenador do programa de erradicação do trabalho infantil aqui em Maceió, exatamente no bairro de Bebedouro. E ali tinha 102 crianças. E eu fiz esse trabalho, à época, com um professor de música. Nós começamos a registrar várias fotos exatamente dessas lições e contando para aqueles meninos a história do bairro. Por que eu fiz isso? Porque se você sentava, pessoal, com aqueles meninos, ele lhe dizia quem era o chefe do tráfico lá em Bebedouro, lá no buraco, como eles chamam, lá na Rua das Palmeiras. Eles diziam quem era e explicavam tudo direitinho, que isso me incomodava. Eles sabem quem são essas figuras, mas não sabem quem foi o comendador Jacinto Leite, não sabem quem foi Dom Fernando de Óleo, não sabem quem foi o Costa, né? Não sabem quem. Então vamos começar. E fizemos esse trabalho, né? E graças a Deus deu frutos. Que alguns desses meninos estão aí falando dessa história de Bebedouro, e isso me alegra muito. Né? Eu conto algumas histórias em alguns livros meus. Alguns livros meus eu conto essas histórias, porque assim, não especificamente, eu conto história, a minha história, né, que eu gosto de dizer, quem lê a minha história
está se vendo na história. Porque isso é uma história que eu estou falando para vocês, não tenho dúvida que está passando na memória aquela época. E como foi esse bairro, não só Bebedouro, mas os bairros e as cidades e os povoados do terceiro horário, todos têm uma história. Eu faço parte da história do Conselho, porque nós somos de Portugal e a dificuldade de conseguir a vaga para chegar ao Conselho, meu pai lutou muito e eu tive que ir ao convento de Marechal Deodoro para poder garantir a minha vaga para o Colégio do Conselho. E passei 5 anos sem tempo. Foi lá que eu aprendi francês, a música, Era uma disciplina e só quem viveu, aqui a Madalena, que não me deixa vontade de dizer que não é verdade, né? E está ali também na nossa querida concreta. E lá eu passei 33 anos E uma coisa interessante em Bebedouro, que nos finais de semana, nos feriados, aquilo ali se transformava numa verdadeira festa. E aquelas mansões, elas não só abriam para aqueles ilustres ali, não. Ali iam vários tipos de pessoas da sociedade como um todo. E o cardápio era exclusivo da Lagoa Mundaú. Ali tinha carapeba, ali tinha o sururu, ali tinha até ostra, tinha na Lagoa, até ostra tinha na Lagoa Mundaú. Até ostra tinha na Lagoa Mundaú. E nos últimos anos que eu morei lá, nem o sururu estava vindo mais de Bebedouro, estava vindo de Roteiro. Quer dizer, o homem ajudou a piorar o que já estava pior. O que já estava pior. Então, assim, as mansões foram surgindo e a história junto com as mansões também. Nós estamos diante aí das casas gêmeas. Está no livro de Naira Sá, as gêmeas de Bebedouro, né? As gêmeas de Bebedouro. E tem uma historinha. O comendador Ezequiel Pereira, dono da Cachoeira do Mirim, da usina Cachoeira do Mirim, ele tinha 2 filhas gêmeas. E elas resolveram casar no mesmo dia. E ele deu de presente exatamente 2 casas iguais, com as plantas iguais. Segundo a nossa arquiteta Naira Sá, a planta de canto a canto tudo igual, só com um jardim único, né? E a gente conviveu com essas casas e depois de muito tempo, muitos anos, eu passava inclusive por lá, era aquela casa fantasma. Uma casa tão bonita como essa e ninguém ajudou a preservar. Isso mostra... Agora ela é igual espelhada, né? Espelhada. É. E Ezequiel Pereira fez isso, só que teve uma tragédia. Um dos gêmeos de Ezequiel Pereira morreu. E a filha dele disse que não queria morar nessa casa. Só que a outra também não quis morar. E saíram as duas e foram morar de frente, ao lado do Colégio do Conselho. Hoje quem passa por lá, lógico que está interditado, mas vocês irão ver a Casa de Saúde Miguel Couto, que era a mansão de Ezequiel Pereira, né? Eu tenho até uma foto aqui, a gente vai mostrar lá no final, onde morou também o comendador João Tavares, pai de Eco Tavares, que morou em Bebedouro, grande maestro, um letrista, que se desenvolveu quando saiu, lógico, de Bebedouro, de Maceió. Ele era de Satuba, mas morava no bairro de Bebedouro e passou lá muito tempo, né, morando em Bebedouro. E nós temos também ali, naquela travessia, porque, pessoal, aquilo ali, tudo era conhecido como Mutange, tudo aquilo ali. Bebedouro, o nome só veio realmente a fazer parte oficialmente em 1904 com um decreto do governo, né, dizendo que a partir dali era um bairro que se chamaria Bebedouro. E ali a gente vê claramente que naquela época, em 1906, nós só tínhamos ali 3 bairros em Maceió, né? Eles contavam com Maceió,
a vila de Maceió, contavam com Jaraguá e contavam com Bebedouro, isso em 1906. E o desenvolvimento foi fluindo ali, e o comendador ali, né? O comendador ali. E naquela travessia do Mutante, está aqui a Miriam Monte, que a gente não poderia deixar de falar do glorioso Centro Esportivo Alagoano, que foi durante muito tempo lá de Bebedouro, que foi... na verdade a história é de 1912, 1913, que começou na Praça do Centenário e depois foi mudando, né? Foi mudando. E em 1922, o gerente de uma das fábricas aqui de Rio Largo cedeu a chácara dele, o Armstrong, né? Alfred Armstrong, ele cedeu a chácara dele para o campo que a gente conhece como Mutante. E tem uma coisa, amigo, interessante, um fato que eu não sei se você sabe, em 1930, o que é que acontece? O CSA jogando com o Vasco da Gama, estava ganhando de 1 a 0, quando o juiz marca um pênalti contra o Vasco. E o time do Vasco da Gama, eles se revoltaram. Né? Eles se revoltaram e saíram de campo. E só que eles disseram, vamos embora. E quando chegou à frente do estádio, eles pegaram um bonde lá e partiram para Maceió. Só que chegou o inspetor e disse, não, o jogo tem que continuar, vão atrás dos jogadores para aí. Isso parece história, né? E foram atrás do bonde e conseguiram pegar o bonde na Cambona. Traz o time do Vasco para jogar. Não era melhor ter deixado e ir embora, porque o que acontece? O Vasco está dando empate e vira o jogo de 3 a 2. Era bem a cara social. Mas um outro detalhe também. E aí eu tenho discussão com família isso, né? Que no Mutante, o CSA foi o primeiro clube de Alagoas a ter partida noturna. No Nordeste, existe um questionamento se é o esporte em Recife ou o CSA aqui. Eu tenho essa alegria de saber que quem colocou os refletores na época foi o meu avô, que era o prefeito. Exatamente. Em 1951, no Mutante, houve o primeiro jogo internacional de Alagoas, o CSA contra o Velho Sarsfield da Argentina, que foi um empate de 1 a 1 em 1951, porque o Mutante já era um campo moderno para a época, com refletores, né? E todos os jogos eram aí, né? Então assim, a gente caminha por essa história, né, e buscando aí está o comendador Jacinto Leite, né? Foi o Jacinto Leite, um dos fundadores da CATU, a Companhia Alagoana de Trilhos Urbanos, até então puxado a tração animal, que em 1906 Bebedouro também começou a ter já os trilhos eletrificados, né? E ele foi um grande baluarte. Aí está a Anice da Silveira, que morou em Bebedouro, né? Que muitos nem conhecem, mas filha de Faustino da Silveira, né? E foi para o mundo, saiu do Bebedouro, porque eles chegaram em 1885, a família Magalhães Silveira chegaram em Maceió e ali começou a se desenvolver. O Faustino da Silveira foi jornalista, foi professor de geometria, de álgebra e também político, um dos grandes, ele tinha um dos grandes inimigos, que era o turismo alto, né? E depois era aquela briga política que Bebedouro foi um dos grandes centros políticos que não só o Maceió tinha, mas que a Alagoas tinha. Eu cresci vendo ali em Bebedouro essa briga política. Nós tivemos em 1982 4 vereadores por Bebedouro. Nós tivemos ali o saudoso Freitas Neto, não foi nem nessa, já foi depois. O pai dele, o Marreco, Mauro Guedes e o Braga Neto. O Seixo já foi depois, e o Mauro Guedes também veio depois. Mas nessa época, inclusive, o Cia Neto foi vereador com esses 4. E ainda tinha um suplente, que era o Aguiar. Então, Bebedouro tinha essa história, sabe? Uma história que a gente não pode exatamente esquecer, porque isso é coisa que os nossos filhos precisam saber. Né? A história tem que continuar. E não é porque Marcelino quer dar, porque a história é bonita. Né? Uma história que nasceu lá do sítio da Capela em 1816,
pode se acabar com essa coisa que a prática está fazendo aí. Né? Passa aí, Marcelino, por favor. Nós temos aí a foto do Faustino da Silveira, né? Pode passar. O Héctor Tavares, que também morou lá, né? Fez várias composições, inclusive com a Martim Barros, né? Várias músicas ali feitas por ele e foi para fora do Brasil. Né? Dom Fernando de Óleo passou 30 anos como pároco de Bebedouro. Depois em 85, foi nomeado bispo de Palmeira dos Índios. Eu tive a felicidade de Dom Fernando de Óleo me casar. Foi ele que batizou minha primeira filha. Dom Fernando de Óleo era um torcedor fanático do CSA. Algumas missas ele até atrasava porque o CSA estava jogando. E quando isso ele estava com um radinho na casa de seu Aldalho e dizia para um amigo, um rapazinho que morava na casa do seu Aldalho, o coronel que a gente chamava lá, liga lá um sacristão que eu já estou chegando, mas ele estava terminando o jogo do CSA. Às vezes ele nem ia, né? Porque era que você rebeu, você ganhava. Ele teve muito isso com o Fernando de Óleo, mas foi uma pessoa assim impressionante. E nós tivemos ali, como nós falamos aqui, pessoas que moraram ali em Bebedouro, como Salvador Calmon. Salvador Calmon, aquela ladeira do Calmon, é graças a ele. Ele era um farmacêutico, dentista, que nasceu na Bahia, mas morou lá. Né? Foi político também em Bebedouro. Foi muito importante. O Conto Costa, como nós falamos, está ali. João Firmino. Quem foi João Firmino? Muitos não conhecem, mas foi o grande carteiro da época. Diz que João Firmino ele não pesava menos de 150 quilos e a dificuldade das cartas chegarem era mais difícil justamente por causa do peso dele. E as crianças brincavam muito com ele. E em Bebedouro tem uma rua Carteiro João Firmino. Quem conheceu o Padre Beni, ali em Bebedouro, é aquela rua transversal que vai dar na Rua da Lira, lá em cima, já perto do Caldinho do Vieira. Né? Nós tivemos também, como nós falamos aí, João Vicente Freitas Neto. Eu tive a alegria, né, de conhecer com João Vicente Freitas Neto, primo meu, filho de um tio meu, casado com minha tia, que infelizmente foi para Cuba e ali o avião caiu e morreu ele minha tia. Né? Mas era uma figura, ele tinha seu focinho amarelo, ele andava com aquele braço gordo dele fora e uma certa vez. Um grande defensor dos mais carentes. Não, ele aquela causa da fábrica de saúde, durante muito tempo ali, ele defendeu, ganhou a causa e não cobrou um centavo da população ali, do pessoal dele, de João Vicente Freitas Neto. E eu fazendo uma viagem para Garanhuns para levar a mãe dele. Quando ele, final de ano, ele levava naquele fusquinha dele, parecia um guarda-roupa. De tudo tinha. A mãe dele bem baixinha, a Adélia, levava uma cachorrinha chamada Lulu no braço, né? Ela no braço, e eu de lado para acompanhar ele, porque ele viajava muito e quando ele chegava, pessoal, ele dormia no volante. Ele dormia, e minha tia ia ao lado jogando água no rosto dele. No rosto dele para ele não dormir. Imagine eu que ia atrás, que medo eu não ia. Né? Mas aí uma certa vez, já passando em correntes, ele com o braço de fora e assobiando, lá vem um cachorro e pula no braço dele. Eu disse, João, o cachorro aí, puxa, senão um pedaço de braço daquele não ia ter outro destino a não ser a boca do cachorro. E tem muitas e muitas histórias do Freitas Neto. Né? Nós tivemos lá o grande maestro da Big Banda Show, Ivanildo Rafael, Antônio Nunes Leite, que foi um dos grandes, foi procurador da República, que foi um dos grandes incentivadores da cultura de Bebedouro, inclusive foi fundador do jornal O Alagoas, Antônio Nunes Leite, e foi depois ele teve Jacinto Leite e Filho, eles fundaram lá a fábrica de vidro que era atrás de Bebedouro, atrás da paróquia de Santo Antônio de Pádua, ali em Bebedouro. Só que essa fábrica ela só passou 8 anos, porque veio a falecer um deles lá. Né? E nós tivemos, como eu falei, o Ricardo Nunes Leite. Eu estou falando de alguns conhecidos da história, mas como eu falei aqui, Minha mãe queria sair, mas ele já estava foi diretor do Tribunal da Conceição. exatamente, Nossa Senhora da Conceição.
a Granja ali. Em 1905 ela... Vamos ter história. Vamos ter história. A intenção é essa, sabe, Cláudia? Você vê, em pouco tempo a gente está tentando resumir e ser o mais objetivo possível por causa do tempo, né? Mas nós chegamos... Perfeitamente, Marcelo. Justamente por Eu isso, estou tentando eu estou alertando a resumir. você que você está com 50 minutos de palestra. Estou encerrando. 50 minutos de palestra, aquilo que combinamos. Estou encerrando já. E nós temos aqui as festividades do bairro de Bebedouro. O grande Major Bonifácio da Silveira. O que seria de Bebedouro sem o Major Bonifácio da Silveira? Talvez não fosse nem isso, né? Ele dizia uma coisa. Ele dizia, se a França tem a Torre Eiffel, por que Bebedouro não tem a sua? E no Natal de 1922, ele construiu uma torre, e nessa torre tinha bares, tinha exposições, tinha danças, tinha tudo ali, só que não tinha aquelas casas da frente, tinha a visão da Lagoa Mundaú, né? Da Lagoa Mundaú. E a multidão que vinha, porque os trens já vinham e paravam atrás da paróquia de Santo Antônio, para descer aquele povo todo para as festividades. E ali tinha a parte folclórica. Uma das coisas, quando acabava, Tem uma questão que o Luiz Gonzaga tem uma música chamada Bandinha de Fé, que ele fala. o Esquenta Mulher Verde foi em homenagem ao Bonifácio da Silveira. Então, assim, ele terminava o Natal, e quando começava em outubro, já no período ali de outubro, o pessoal já estava pensando o que ia ser as festividades do Major Bonifácio. Terminava o Natal, começava o Carnaval. E ele entrava no comércio de Maceió com seu chapéuzinho de palha, numa bengala e puxando as ciganinhas, que era um grupo que ele tinha ali em Bebedouro, né? E aí teve o corpo, teve a chegança, teve várias coisas que graças ao Major Bonifácio da Silveira, que aqui está mostrando aí o quilombo, a cavalhada, tudo isso. E por fim, chegamos a 2018. Eu não tive, pessoal, a tranquilidade de dizer a história. Eu me aposentei aos 53 anos e não tinha, e dizia, eu quero ficar em Bebedouro. Ali eu estava certo que eu ia ficar. E de repente acontece tudo isso. Mas Deus é tão bom que quando ele fechou algumas janelas, mas ele abriu muitas portas na minha vida e na minha família. Eu quero, de antemão, já agradecer pelo convite que o senhor me fez, pela paciência de cada um estar me ouvindo aqui, e dizer da alegria de estar aqui. Meu filho Marcelino, minha irmã, que foi a minha tutora durante muito tempo, que aos 44 anos de idade eu perdi minha mãe, e ela foi, a Leni foi minha coisa, com a ajuda da outra minha irmã Nélia, que aqui também está, Leni e Nélia, minhas irmãs, que se não fosse por ela, eu provavelmente Eu gostaria de... Não foi uma palestra, foi uma conferência. E a história rica de Bebedouro, me perdoe a parada de 50 minutos, 55, faz uma hora, mas você mostrou, primeiro, uma didática extraordinária. Conhecimento abrangente. Renova seu contrato dele. Segunda, você tem um poder de captação e uma memória fantástica, porque lembrou de tudo, até o ser esportivo Alagoas, que é uma honra e glória do Mutange, apesar do Mutange que depois foi uma coisa que eu... porque passou a se chamar Bebedouro, antes já era Mutange. Dizer que primeiro você vai ter que voltar, porque segundo Zabazé, você tem que, nesse tema de hoje, você redigir um livro específico só sobre o Bebedouro, entendeu? E será, claro, nós temos um livro maravilhoso da Nara Nubio de Melussá, contando a história da gente, que é
um fato inédito que marcou a história de Bebedouro. E outra, você vai ter panos para manga. Por quê? Porque você conhece a história, viveu lá, a família é de lá, e também sentiu o golpe mortal dado pela mineradora, que eu também senti. Eu passei 40 anos, além de eu sabia se morava em Pinheiro Bebedouro, porque ali era tudo uma coisa só. Eu morava num conjunto Faro, no Freire Ribeiro, você agora lembrou o conjunto lá em cima, e eu ficava sem saber, que a gente ia subindo, era o Farol, descendo, era Bebedouro. Ali eu fui muitas vezes para a escola de ciência médica por aquela via, hoje interrompida. E eu sei o sentimento da família. Você sair como eu saí. Eu passei 42 anos na minha vida, e a gente sai, parece que a gente está, que morreu alguém. E o pior é que a mineradora não está nem aí, ainda faz propaganda bonita na televisão, dizendo que está mostrando para a população o que está fazendo, fazendo o que se você é destruído. Jorge, o melhor é que ele sabe contar a história. E ele fez uma contagem, ele falou até de um aspecto que disse, olha, porque eu convivi diretamente na catedral com o cônigo Fernando de Óleo, eu chamava de cônigo, né? E o Fernando de Óleo realmente era amigo. E realmente, quando o CSA jogava, isso no próprio seminário eu sabia disso, porque no seminário o Pátio Leite, que era um grande vice-reitor, e era um grande regatiano. Então, quando o Fernando de Óleo estava com aquele radinho que até hoje a gente usa, né? E o CSA pedia, quando jogava com o CRB, a missa era cancelada. Ele pedia para a pessoa substituir pelo amor que ele tinha pelo CSA. Eu quero também destacar que você hoje é um privilegiado dentro dessa plateia. Você tem o doutor Paulo Sarmento, que acenou para falar, ele acenou para falar também, foi o primeiro que acenou para falar. Nós temos o Alfredo Aurélio Rosa, que é um dos grandes cardiologistas e cirurgiões de mão cheia, e que hoje nos dá honra, e ele é tesoureiro da Sobranos, né? Nós temos hoje 2 da Sobranos aqui, diretor tesoureiro é o Aurélio, representando aqui. Então eu vou passar a palavra para o Paulo, primeiro para ele fazer a pergunta de iluminação. Pois não. Paulo Sarmento. Fale alto aí, sai. Mas o que me chegou, Paulinho, aos meus ouvidos, que esse patrocinador, ele, inclusive, eu não posso nem citar o nome, é o outro. Bom, então vamos aguardar. Obrigado, Paulinho. Obrigado mesmo. Olha, o Boésio quer fazer uma indagação. Ô, Carlinhos, não tinha nem visto escondido aí atrás, a gente... Dito que o Paulo já tinha falado isso desde a vez. Foi, mas aquele saiu da Olha, eu queria propor ao presidente, não sei se os colegas concordam, que a gente transformasse essas palestras em um chá acadêmico. Um chá acadêmico. E no dia que houvesse, quando o orador é bom, deixa a água na boca.
Porque uma hora é bom, uma hora de aula, 50 minutos é muito pouco. E depois, eu teria várias intervenções aqui que eu não posso fazer, porque eu vou fazer somente 3. Não, 3 não. Primeiro, eu tenho uma foto do Fernando Glória, de batina preta, e fugiu do seminário, fazendo 4 anos de teologia, e foi punido por isso, porque foi para o jogo do Mutange. Eu tenho esta foto, ele bem novo ainda, né? Outra coisa, ele falou aí em personalidades extraordinárias. Eu tive contato com o professor João Ribeiro de Lemos, que era padre casado, que morreu há 2 meses, né? João Ribeiro de Lemos, historiador muito bom. Tive contato também, foi o melhor historiador que ela gostei, que tratou desse assunto. Foi o Moacir Medeiros de Santana, ele tratava desses coronéis todos aí. Inclusive aquela de 1818 que era verdadeira. Tem que dizer que é verdadeira. E está registrado na história, no histórico. E outra coisa, esse monsenhor Antônio Figueiredo da Costa, ele foi reitor do Hotel Machado. E ele estava cotado para ser bispo. E foi queimado exatamente pela dona de terra. Só isso. Tem mais coisa? Vai, Marli Ribeiro. Aí, Ribeiro. Rápido, Marli. Olha, o nosso palestrinho, ele guardou as memórias para construir a história. Então eu gostaria de dizer da minha alegria que eu também passei umas férias em Bebedouro. Tinha um baile, um clube lá, eu desci naquele clube. E levei a banda do colégio de Bebedouro para ensinar em São Miguel dos Campos. Uma coisa linda. Então realmente tem história. Mas eu queria agradecer a Deus por inspirar você, em trazer esta aula para nós. Mestre, como diz o mestre, eu vos bendigo de alma aberta. É a vossa lição que eles liberta, com esta luz que nos salva em mim. Para terminar, muito obrigada pela preferência e dizer a vocês, vamos levar essas palestras, nós precisamos falar com as autoridades também, que precisam conhecer isso. Né? Conte comigo e eu posso conseguir uma ajudazinha para cá. Olha, seja bem-vindo. Qualquer ajuda. Eu gostaria de convidar o Dr. Paulo Sarmento para fazer a entrega do certificado ao nosso turismo. Poderia ser aqui nesse lugar? Poderia ser, pode ser não, deve ser. Porque essa porta aí fica... Pronto. O Dr. Paulo Sarmento. Cuidado com o batente, mas você não vai usar. Vai entregue ao nosso amigo. Eu sou Cláudia de Bulhões, psicóloga. Eu escrevi um livro sobre o mal de Alzheimer. Vocês querem entender melhor o que é essa famigerada doença? Adquiram o livro neste endereço aqui e vocês vão saber como essa doença ocorre e como até pode evitar. Como evitar? Através de alguns exercícios tipo esse aqui. Não se amedrontem.